Filhos abandonam pai de 78 anos no asilo sem saber que ele tinha 2 milhões escondidos. O que aconteceu depois os deixou sem palavras. O corredor do asilo Vila Esperança cheirava a desinfetante e solidão. Ali, sentado numa cadeira de rodas desgastada perto da janela do 3º andar, um senhor de 78 anos observava a chuva cair, enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto enrugado. Fazia 6 meses desde que seus 3 filhos o haviam deixado naquele lugar, prometendo que voltariam no domingo seguinte. 6 meses de domingos vazios, de telefonemas não atendidos, de desculpas enviadas por mensagens de texto frias e distantes. Miguel Andrade não era apenas um velho abandonado num asilo de 5ª categoria. Ele era um homem que guardava um segredo que mudaria tudo. Um segredo de 2 milhões de reais escondidos em lugares que seus filhos jamais imaginariam procurar. Mas o que estava prestes a acontecer seria tão extraordinário, tão inesperado, que provaria que, às vezes, a justiça vem de onde menos esperamos. Mas antes de começarmos esta história, que vai fazer você repensar completamente o significado de ganância e família, não esqueça de deixar seu like e comentar de qual país você está nos assistindo. Está acompanhando do Brasil, Portugal, Angola, Moçambique ou de outro lugar? Adoraríamos saber sua localização e ouvir sua opinião sobre esta história que promete mexer profundamente com suas emoções. Miguel Andrade tinha 78 anos quando sua vida tomou o rumo mais amargo que um pai poderia imaginar. Mas para entender completamente esta história, precisamos voltar no tempo. Precisamos conhecer quem Miguel realmente era e como um homem simples acabou com uma fortuna secreta que nem seus próprios filhos suspeitavam existir. Miguel nasceu em 1945, numa família de agricultores pobres no interior de Minas Gerais. Era o mais velho de 8 irmãos e desde os 7 anos de idade trabalhava na roça com o pai, acordando antes do sol nascer e voltando para casa quando as estrelas já pontilhavam o céu. Não havia luxos, mal havia o básico. Muitas noites, Miguel dormia com o estômago roncando de fome, mas sempre com a determinação acesa de que um dia, de alguma forma, sua vida seria diferente. Aos 15 anos, Miguel tomou a decisão mais difícil de sua vida jovem. Ele deixou a fazenda da família e foi para a capital, São Paulo, com apenas 50 cruzeiros no bolso e um sonho gigante no coração. Conseguiu emprego como auxiliar de pedreiro, carregando tijolos e misturando cimento sob o sol escaldante. O trabalho era brutal, o pagamento miserável, mas Miguel era incansável. Ele morava numa pensão suja, onde dividia um quarto minúsculo com outros 5 homens. Acordava às 4 da manhã, trabalhava 12 horas por dia e à noite, sob a luz fraca de uma lamparina, estudava. Havia conseguido alguns livros velhos de matemática e português num ferro velho e, determinado que falta de escola formal não seria seu obstáculo, ele ensinou a si mesmo a ler, escrever e fazer contas complexas. Foi num domingo, seu único dia de folga, que Miguel conheceu Teresa. Ela trabalhava como empregada doméstica numa casa de família rica e se encontraram numa praça onde ambos iam para economizar comida, comprando pão amanhecido pela metade do preço. Teresa tinha olhos castanhos que pareciam guardar toda a bondade do mundo e um sorriso que fazia Miguel esquecer o cansaço nos ossos. Eles namoraram por 3 anos, encontrando-se aos domingos na praça, dividindo sonhos junto com o pão amanhecido. Quando Miguel finalmente juntou dinheiro suficiente para comprar uma aliança simples de prata, ele se ajoelhou naquela mesma praça e pediu Teresa em casamento. Ela disse sim, com lágrimas de alegria nos olhos. Casaram-se numa cerimônia simples, numa igreja pequena, com apenas alguns amigos como testemunhas. Não tiveram festa, não tiveram lua de mel. Na noite de núpcias,
Dormiram num quarto alugado que custou metade do salário mensal de Miguel. Mas eram felizes, porque tinham um ao outro. Miguel continuou trabalhando como pedreiro, mas agora com um propósito ainda maior. Ele observava tudo nos canteiros de obras, aprendia cada detalhe, cada técnica, cada segredo do ofício. Aos finais de semana, fazia pequenos trabalhos por conta própria, consertos e reformas, juntando cada centavo. Teresa engravidou 1 ano depois do casamento. Quando nasceu Rodrigo, seu primeiro filho, Miguel segurou aquele bebê pequeno e fez uma promessa. Você nunca vai passar fome como eu passei. Você vai ter tudo que eu não tive. 2 anos depois, veio Amanda. E 3 anos depois dela, Marcelo. Miguel e Teresa agora tinham 3 filhos para criar numa São Paulo que estava crescendo explosivamente. Foi quando Rodrigo tinha 5 anos que a vida de Miguel mudou dramaticamente. Ele estava trabalhando numa obra quando ouviu o capataz discutindo com o engenheiro sobre como iam precisar demitir funcionários, porque a construtora estava com problemas financeiros. Naquela noite, Miguel mal dormiu. Tinha uma ideia louca, mas que não saía de sua cabeça. Nos dias seguintes, ele discretamente foi atrás de informações. Descobriu que a construtora estava falida, que o terreno onde trabalhavam ia ser vendido por uma ninharia para pagar dívidas. Era um terreno grande, bem localizado, que valia muito mais do que o preço que seria pedido. Miguel tinha economizado durante anos, guardando cada centavo que sobrava. Nunca contou a Teresa quanto tinha exatamente, porque ela insistiria que gastassem em móveis melhores, roupas novas para as crianças. Mas Miguel tinha um plano maior. Ele tinha 15.000 cruzeiros escondidos numa lata enterrada no quintal da casa que alugavam. Ele procurou o dono da construtora falida e fez uma proposta audaciosa. Queria comprar não o terreno inteiro, mas um pedaço dele. Um lote nos fundos que ninguém tinha notado. Ofereceu 12.000 cruzeiros, praticamente tudo que tinha. O dono, desesperado por qualquer dinheiro, aceitou imediatamente. Todo mundo achava que Miguel era louco. Teresa chorou, dizendo que ele tinha jogado fora a segurança da família num pedaço de terra que não valia nada. Mas Miguel via algo que outros não viam. Ele sabia, pelo que tinha observado nos anos trabalhando em construção, que a cidade ia crescer naquela direção. Era só questão de tempo, e ele estava certo. 5 anos depois, aquele bairro que era considerado periferia distante estava se tornando uma área nobre. Construtoras grandes começaram a fazer ofertas pelo terreno de Miguel. Ele recusou todas. Esperou até que a oferta chegasse a 200.000 cruzeiros, 20 vezes o que ele havia pagado. Miguel vendeu o terreno e pela primeira vez na vida tinha dinheiro de verdade. Mas ele não mudou. Continuou morando na mesma casa simples, trabalhando nas mesmas obras, vivendo com o mesmo cuidado. A diferença era que agora ele podia investir. Nos anos seguintes, Miguel repetiu a estratégia. Comprava terrenos que outros consideravam sem valor, em áreas que ele sabia que se desenvolveriam. Esperava pacientemente, às vezes anos, e então vendia com lucro substancial. Cada venda era reinvestida. Ele começou a comprar pequenos imóveis também, casas velhas que reformava pessoalmente aos finais de semana e alugava. Teresa sabia que Miguel investia em imóveis, mas nunca soube a extensão de seu patrimônio. Miguel tinha aprendido desde cedo que dinheiro atrai problemas, inveja, falsidade. Ele mantinha suas finanças discretas, quase secretas. Pagava as contas, garantia que a família não passasse necessidade, mas continuava vivendo com simplicidade deliberada. Rodrigo, Amanda e Marcelo cresceram numa casa modesta, mas confortável.
Nunca passaram fome, sempre tiveram roupas limpas e escola, mas também não tinham os luxos que muitas outras crianças tinham. Não havia videogames caros, roupas de marca, viagens para Disney. Miguel acreditava que isso construiria caráter, ensinaria o valor do trabalho, da economia. Mas suas expectativas não se concretizaram como esperava. Conforme os filhos cresciam, em vez de apreciar o que tinham, eles se ressentiam do que não tinham. Rodrigo tinha vergonha de levar amigos em casa. Achava que a casa era velha e feia comparada às mansões onde seus amigos moravam. Amanda constantemente reclamava que tinha que usar roupas sem marca, enquanto suas amigas desfilavam com roupas de grife. Marcelo, o mais novo, desenvolveu uma obsessão por dinheiro, sempre perguntando quanto custavam as coisas, sempre querendo mais. Teresa tentava mediar. Seu pai trabalha muito, ela dizia. Nós temos o suficiente. Sejam gratos. Mas as crianças não ouviam. Eles viam Miguel como um fracassado, um simples pedreiro que nunca conseguiu dar a eles a vida que mereciam. O que eles não sabiam era que Miguel estava acumulando uma fortuna. Aos 50 anos, ele tinha um patrimônio de quase R$ 500 mil em imóveis e investimentos. Aos 60, isso havia crescido para mais de 1 milhão. Ele continuava trabalhando, não porque precisava, mas porque o trabalho era parte de quem ele era. E ele continuava discreto sobre seu dinheiro, planejando revelar tudo aos filhos quando chegasse a hora certa, quando eles fossem maduros o suficiente para apreciar. Mas a hora certa nunca pareceu chegar. Rodrigo se formou em administração e conseguiu um emprego numa empresa multinacional. Ele se casou com Patrícia, uma mulher de família rica que olhava para Miguel e Teresa com um mal disfarçado desdém. Eles raramente visitavam, e quando visitavam, Patrícia reclamava do bairro, da casa, da comida simples que Teresa preparava. Amanda se tornou advogada e se casou com outro advogado, Henrique. Eles viviam num apartamento elegante em bairro nobre e pareciam estar sempre ocupados demais para visitar. As ligações eram curtas, apressadas, cheias de desculpas sobre reuniões importantes e jantares de negócios. Marcelo, o mais novo, foi o que mais decepcionou Miguel. Ele largou a faculdade, pulou de emprego em emprego, sempre com esquemas para ficar rico rápido, sempre falhando. Ele casou e divorciou 2 vezes antes dos 35, e cada divórcio custou caro. Ele constantemente pedia dinheiro emprestado a Miguel, prometendo pagar e nunca pagando. Quando Teresa foi diagnosticada com câncer aos 68 anos, Miguel estava ao lado dela em cada consulta médica, cada sessão de quimioterapia, cada noite de dor. Os filhos visitaram no começo, mas as visitas foram ficando menos frequentes. Rodrigo estava ocupado com um projeto importante no trabalho. Amanda estava lidando com um caso complexo. Marcelo estava entre empregos novamente e não tinha cabeça para lidar com doença. Teresa morreu numa manhã chuvosa de junho, com apenas Miguel segurando sua mão. Ela olhou para ele com aqueles olhos castanhos que ele amava tanto e sussurrou: "Você é um homem bom, Miguel. O melhor homem que eu conheci. Não deixe que ninguém te faça esquecer disso." O funeral foi pequeno. Os 3 filhos compareceram, choraram lágrimas públicas, receberam condolências. Mas assim que a cerimônia terminou, eles tinham lugares para estar, coisas para fazer. Miguel ficou sozinho no cemitério, olhando para o caixão de Teresa ser baixado à terra, sentindo como se metade dele estivesse sendo enterrada junto. Os anos seguintes foram os mais solitários da vida de Miguel. Ele continuou vivendo na mesma casa, agora grande demais e silenciosa demais. Cuidava do jardim que Teresa amava, cozinhava as receitas que ela ensinara, dormia do lado da cama que sempre fora dela. A solidão era uma dor física, um peso no peito que nunca aliviava. Ele ligava para os filhos semanalmente, mas as conversas eram sempre curtas. "Oi, pai."
Como você está? Estou bem, ocupado. Tudo bem, pai, preciso desligar. Ninguém perguntava como ele realmente estava, se estava comendo direito, se precisava de alguma coisa. Era como se Miguel fosse apenas um item na lista de tarefas deles, algo a ser riscado rapidamente. Aos 75 anos, Miguel sofreu um leve derrame. Não foi grave, mas o deixou com mobilidade reduzida do lado esquerdo. O médico disse que ele precisaria de ajuda, que não deveria morar sozinho. Miguel ligou para os filhos. Pai, você precisa contratar alguém para cuidar de você, Rodrigo disse. Eu posso ajudar com o custo, se precisar. Não, filho, Miguel respondeu. Eu tenho dinheiro. O que eu preciso é de família. Pensei que talvez eu pudesse morar com você ou você comigo. Houve um silêncio desconfortável. Pai, nossa casa não tem espaço extra, Rodrigo finalmente disse. E Patrícia, bem, você sabe como ela é. Ela gosta de privacidade. Amanda teve a mesma resposta. Pai, meu apartamento mal tem espaço para mim e Henrique, e nossos horários são malucos. Nunca estamos em casa. Marcelo foi mais direto. Pai, eu mal consigo cuidar de mim mesmo. Como vou cuidar de você? Foi Rodrigo quem sugeriu o asilo. Olha, pai, há lugares muito bons agora. Lugares onde você vai ter cuidado profissional, outras pessoas da sua idade para conversar. Vai ser melhor para você do que ficar sozinho naquela casa velha. Miguel sentiu algo quebrar dentro dele quando ouviu aquilo. Mas o que ele podia dizer? Seus filhos não o queriam, eles já haviam decidido. Mas esses lugares são caros, Miguel disse fracamente. A gente vende sua casa, Rodrigo disse. E Miguel podia ouvir que ele já tinha pensado em tudo. Com o dinheiro da casa, pagamos o asilo e você ainda tem uma reserva. Faz sentido, pai. É a decisão mais prática. Prática. Essa palavra ecoou na cabeça de Miguel por dias. Prática para quem? Certamente não para ele, que seria arrancado da casa onde viveu por 40 anos, da casa cheia de memórias de Teresa, do jardim que ela amava. Mas Miguel estava cansado. Cansado de lutar, cansado de implorar por migalhas de atenção de seus próprios filhos. Então, ele concordou. A casa foi vendida rapidamente. Rodrigo cuidou de tudo, encontrou um comprador, assinou os papéis. Miguel assinou onde mandaram, sem ler direito, sem energia para questionar. O valor da venda foi de R$250 mil, um bom preço para a propriedade. O que Miguel não disse aos filhos era que aquela casa representava apenas uma fração de seu patrimônio. Ao longo dos anos, ele havia acumulado outros imóveis, investimentos, ações. E nos últimos anos, especialmente depois que percebeu como os filhos realmente eram, ele havia sistematicamente transferido e escondido seu dinheiro. Ele tinha contas bancárias que os filhos não sabiam que existiam, em bancos diferentes, algumas em outras cidades. Tinha certificados de investimento guardados num cofre que alugava em nome falso. Tinha 2 pequenos apartamentos alugados que geravam renda mensal, mas cujos papéis estavam tão bem escondidos que levaria uma investigação profunda para descobrir. E tinha, escondido em 3 lugares diferentes que apenas ele conhecia, quase R$1 milhão em dinheiro físico, economizado ao longo de décadas. No total, sem contar a casa que acabara de ser vendida, Miguel tinha um patrimônio de aproximadamente R$2 milhões. E seus filhos não faziam a menor ideia. Por que Miguel escondeu o dinheiro? Não por maldade, não inicialmente. Ele sempre planejou deixar tudo para os filhos quando morresse. Mas conforme os anos passavam e ele via como eles se tornavam gananciosos, materialistas, frios, Miguel começou a questionar se eles mereciam. E quando Teresa estava morrendo e eles mal apareciam, quando ele teve o derrame e ninguém quis cuidar dele, algo mudou em Miguel. Ele decidiu que queria ver quem seus filhos realmente eram. Se eles o amariam e cuidariam dele sem saber do dinheiro,
Então sim, eles mereceriam herdar. Mas se o abandonassem, pensando que ele não tinha nada além daquela casa velha, bem, então ele saberia a verdade. O Asilo Vila Esperança era exatamente o que o nome prometia não ser. Era um prédio velho, de 3 andares, em um bairro decadente. Os quartos eram pequenos e cheiravam a mofo e remédios. A comida era péssima, refeições sem sal e sem sabor, servidas em bandejas de plástico. A equipe era pequena demais e sobrecarregada demais para dar atenção adequada aos residentes. Muitos dos funcionários eram mal-humorados, tratando os idosos como fardos em vez de pessoas. Miguel foi instalado num quarto no 3º andar que dividia com outros 3 homens. Sua metade do quarto consistia numa cama estreita, uma mesinha de cabeceira e uma pequena seção de um guarda-roupa compartilhado. A janela tinha vista para um estacionamento vazio e um muro pichado. "Voltamos domingo para visitá-lo, pai", Rodrigo disse, ajustando o nó de sua gravata cara. Era uma quarta-feira. "Você vai se acostumar aqui. Tem muita gente da sua idade. Pode fazer amigos. Qualquer coisa que precisar, é só ligar", Amanda acrescentou, olhando para o celular enquanto falava. "Preciso correr. Tenho uma reunião às 3. Marcelo apenas acenou desconfortavelmente e saiu primeiro. E então, Miguel estava sozinho. Completamente sozinho, num lugar estranho que cheirava a desinfetante e morte lenta. O domingo chegou e passou. Nenhum dos filhos apareceu. Rodrigo enviou uma mensagem de texto. "Desculpa, pai. Surgiu compromisso de última hora. Vamos na próxima semana." Amanda enviou um emoji de carinha triste. Marcelo não enviou nada. A próxima semana veio e passou. E a seguinte. E a seguinte. As desculpas variavam, mas o resultado era sempre o mesmo: nenhuma visita. As ligações telefônicas que Miguel fazia eram atendidas com crescente irritação. "Pai, estou no meio de algo importante agora", tornou-se a resposta padrão de Rodrigo. "Pai, já falamos ontem", Amanda dizia, embora tivessem falado há 5 dias. "Pai, não tenho nada novo para falar", Marcelo respondia quando atendia, o que era raro. Miguel rapidamente entendeu a verdade brutal. Seus filhos o haviam colocado ali e esquecido. Ele era um problema resolvido, uma caixa marcada, algo que não precisavam mais pensar. Os dias no asilo se arrastavam com uma monotonia torturante. Miguel acordava às 6 da manhã, quando os funcionários vinham acordar todos os residentes, independentemente se queriam ou não. O café da manhã era às 7, café aguado, pão amanhecido, margarina rançosa. Depois, nada. Os residentes ficavam sentados na sala comum, assistindo novelas em volume ensurdecedor, ou dormiam em cadeiras, ou simplesmente olhavam para o nada. O almoço era às 11h30. Sempre o mesmo: arroz sem tempero, feijão ralo, um pedaço de proteína indefinível, legumes cozidos até virarem papa. A tarde era igual à manhã. O jantar era às 5h30, geralmente sobras do almoço. Às 8, todos eram encorajados a irem dormir, porque era mais fácil para o turno da noite se todos estivessem na cama. Miguel tentou fazer amigos entre os outros residentes, mas era difícil. Muitos sofriam de demência avançada, conversando com pessoas que não estavam lá ou repetindo a mesma pergunta 12 vezes. Outros estavam tão deprimidos que mal falavam. Alguns eram cruéis, tornados amargos pela vida, descontando sua miséria em qualquer um que se aproximasse. Havia exceções. Dona Célia, uma senhora de 82 anos no quarto ao lado, ainda tinha sua mente afiada. Ela e Miguel começaram a conversar durante as refeições. Célia tinha sido professora a vida toda, nunca casou, nunca teve filhos. Foi colocada no asilo por sobrinhos que herdaram sua casa e queriam se livrar da tia inconveniente. "Pelo menos você tem filhos", Célia disse numa tarde enquanto jogavam dominó. "Eu nunca tive essa bênção." "Bênção", Miguel repetiu amargamente. "Não sei se chamaria assim. Eles não vêm visitar.
Miguel balançou a cabeça. 6 meses, Célia. 6 meses e nenhuma visita. Ligações curtas uma vez por semana, se tanto. É como se eu tivesse deixado de existir para eles. Crianças ingratas são a maldição da velhice. Célia suspirou. Meus sobrinhos pegaram minha casa, venderam tudo o que eu tinha e me enfiaram aqui com a renda mínima. Nem sei onde está meu dinheiro. E Miguel quase contou a ela sobre seu segredo, sobre os 2 milhões que seus filhos não sabiam que existiam. Mas decidiu não contar. Não ainda. Ele não sabia bem o que ia fazer com aquele dinheiro, mas sabia que não seria simplesmente entregar aos filhos que o abandonaram. À noite, deitado na cama estreita e desconfortável, ouvindo os roncos e gemidos de seus companheiros de quarto, Miguel planejava. Ele não era um homem vingativo por natureza, mas algo nele havia mudado. Ele queria que seus filhos sentissem, de alguma forma, o peso do que haviam feito. Queria que entendessem que abandonar um pai não era apenas cruel, era um erro que teria consequências. Foi numa manhã de terça-feira, exatos 6 meses após ser deixado no asilo, que tudo mudou. Miguel estava na sala comum, olhando pela janela, sem ver nada realmente, quando ouviu vozes elevadas na recepção. Não me importa quais são suas políticas, uma voz feminina dizia firmemente. Estou fazendo uma inspeção surpresa e vocês vão cooperar. Miguel virou-se para ver uma mulher de uns 45 anos entrar na sala comum, seguida por uma equipe de 3 pessoas com câmeras e blocos de anotações. A mulher era bonita de uma forma profissional, cabelos escuros presos num coque, terno elegante, mas discreto, olhos escuros que não perdiam nada. Bom dia, ela disse aos residentes. Meu nome é doutora Cristina Almeida. Sou do Ministério Público e estamos investigando denúncias de maus tratos em asilos. Gostaria de conversar com alguns de vocês, se me permitirem. A diretora do asilo, Dona Marlene, uma mulher corpulenta de 50 e poucos anos, com expressão perpetuamente azeda, apareceu atrás da doutora Cristina. Isto é completamente desnecessário. Ela disse com voz tensa. Nós seguimos todas as regulamentações. Esta é uma invasão. Não é invasão quando tem um mandado judicial. Doutor. Cristina interrompeu calmamente, mostrando um papel. E quanto mais você resiste, mais interessante isso fica para mim. Ela percorreu a sala com os olhos, e seu olhar pousou em Miguel. Talvez porque ele fosse um dos poucos que estava claramente alerta e lúcido. Ou talvez porque havia algo em seus olhos que chamou a atenção dela. O senhor, ela disse, aproximando-se de Miguel. Posso conversar com o senhor por alguns minutos? Claro, Miguel respondeu. Eles se sentaram numa mesa afastada. Um dos assistentes da doutora Cristina ficou próximo, tomando notas. Qual seu nome, senhor? Ela perguntou gentilmente. Miguel Andrade. Há quanto tempo está aqui, Sr. Miguel? 6 meses. E como é tratado aqui? Miguel olhou ao redor. Dona Marlene estava observando a poucos metros de distância, sua expressão uma mistura de preocupação e ameaça velada. Ele sabia que se dissesse algo negativo, poderia sofrer retaliação depois que a doutora Cristina fosse embora. Mas então ele pensou, que diferença faz? Seus filhos o abandonaram aqui. Ele estava sozinho, esquecido. O que mais eles poderiam fazer com ele? A comida é horrível, ele começou, e viu os olhos da doutora Cristina brilharem com interesse. Sem sal, sem tempero, muitas vezes estragada. Os quartos são sujos, há mofo nas paredes. Muitos funcionários são cruéis, gritam com a gente. Tratam a gente como se fôssemos crianças burras ou nem mesmo pessoas. Ele está mentindo! Dona Marlene explodiu. Ele tem demência, não sabe o que está dizendo. Tenho 78 anos, Miguel disse calmamente, olhando diretamente para a doutora Cristina. Minha mente está perfeitamente clara. Posso recitar todos os presidentes do Brasil desde a redemocratização. Posso resolver equações matemáticas.
Posso ter uma conversa coerente sobre qualquer assunto. Não tenho demência. E tudo o que eu disse é verdade. Outros residentes começaram a se manifestar, aqueles que ainda tinham capacidade de falar. Dona Célia foi especialmente vocal, listando abusos e negligências com detalhes precisos de datas e nomes. A investigação da doutora Cristina durou 3 dias. Ela e sua equipe entrevistaram residentes, funcionários, inspecionaram as instalações, analisaram documentos. O que encontraram foi chocante. Comida de baixa qualidade comprada com parte do orçamento desviado, quartos em condições insalubres, medicamentos administrados incorretamente ou não administrados de todo, casos documentados de abuso físico e emocional por parte de funcionários. No fim da 3ª semana, o Asilo Vila Esperança foi fechado por ordem judicial. Dona Marlene e 3 funcionários foram indiciados por maus tratos e apropriação indébita. Os residentes seriam transferidos para outras instituições, desta vez devidamente fiscalizadas. Senhor Miguel, doutora Cristina disse na manhã em que ele seria transferido. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. O senhor tem família? Vi em seu registro que tem 3 filhos, porque eles o colocaram num lugar como este. Miguel sentiu o peso da pergunta. Meus filhos? Eles acham que eu não tenho nada além de uma pequena renda de aposentadoria. Eles venderam minha casa e me colocaram no asilo mais barato que encontraram. Economizam no meu cuidado para guardar mais do dinheiro da venda da casa para eles mesmos. Doutora Cristina franziu a testa. Isso é legal? Eles têm procuração? Não, Miguel disse. Eu assinei os papéis da venda da casa porque concordei. Mas eles escolheram este lugar. Disseram que era o melhor que podiam pagar. Mas não era o melhor que podiam pagar, era? Não. Meu filho mais velho, Rodrigo, ganha bem. Amanda também. Eles podiam pagar algo muito melhor, simplesmente não quiseram. Doutora Cristina ficou em silêncio por um momento, estudando Miguel. Senhor Miguel, posso fazer outra pergunta invasiva? O senhor disse que seus filhos acham que o senhor não tem nada além de aposentadoria. Isso está correto? Eles acham. Miguel encontrou os olhos dela. Havia algo nesta mulher, uma inteligência, uma percepção que o fazia querer confiar nela. Sim, ele disse lentamente. Eles acham. Os olhos dela se arregalaram ligeiramente. O senhor tem recursos que eles não sabem? Recursos consideráveis. E o senhor permitiu que eles o colocassem aqui, neste lugar horrível, sabendo que tinha meios de pagar algo muito melhor? Eu queria saber, Miguel disse, e sua voz quebrou ligeiramente. Eu precisava saber se meus filhos me amariam e cuidariam de mim por quem eu sou, não pelo que eu tenho. E agora eu sei a resposta. Eles não me amam, nunca realmente amaram. Eu sou apenas um fardo, um inconveniente que eles resolveram da forma mais barata possível. Doutora Cristina pegou a mão de Miguel, um gesto gentil que surpreendeu ambos. Senhor Miguel, o senhor não merece isso. Ninguém merece. E se me permite dizer, seus filhos não merecem sua herança. Não merecem mesmo, Miguel concordou. Mas eu não sei o que fazer. Deixo tudo para estranhos, para a caridade. Eu construí este patrimônio pensando em deixar para meus filhos, para meus netos. É difícil soltar essa ideia. O senhor tem netos? Miguel assentiu. Rodrigo tem 2 filhos, Amanda tem 1, mas eu mal os conheço. Os pais não me deixam vê-los. Doutora Cristina pensou por um momento. Senhor Miguel, posso fazer uma sugestão? Minha irmã, Lúcia, administra um lar para idosos. Não um asilo, um lar de verdade. É uma casa grande onde moram 6 idosos com uma equipe de cuidadores dedicados. É caro, mas pelo que o senhor está dizendo, o senhor pode pagar. E mais importante, é um lugar onde o senhor seria tratado com dignidade e respeito. Por que você está fazendo isso por mim? Miguel perguntou.
porque encontrei muitos idosos em situações terríveis. Doutora Cristina respondeu. E a maioria deles não tem recursos, não tem opções. Mas o senhor tem, e merece usar seus recursos para ter uma vida boa, não apenas existir num lugar como este enquanto seus filhos ingratos gastam seu dinheiro. E assim, uma semana depois, Miguel se mudou para o lar Vovó Lúcia, como era carinhosamente chamado. Era uma casa enorme e linda, numa região arborizada da cidade, com jardins bem cuidados, salas amplas e arejadas e uma equipe de cuidadores que realmente se importava. Seu quarto era grande e ensolarado, com móveis confortáveis, TV a cabo, Wi-Fi e uma janela com vista para o jardim onde passarinhos cantavam. As refeições eram deliciosas, preparadas por uma cozinheira profissional que levava em conta preferências e restrições alimentares de cada residente. Havia atividades diárias, aulas de artesanato, sessões de música, caminhadas no jardim, jogos de cartas, até aulas de ginástica adaptada. Lúcia, a irmã da doutora Cristina, era uma mulher de 50 anos com energia infinita e um coração ainda maior. Ela tratava cada residente como se fosse da família. Conhecia as histórias de vida de todos, lembrava aniversários e preferências. Bem-vindo, Sr. Miguel, ela disse no dia em que ele chegou. Esta é sua casa agora, pelo tempo que quiser ficar. E aqui, o senhor não é um fardo, o senhor é família. Miguel chorou quando ela disse isso. Eram as palavras que ele havia esperado ouvir dos próprios filhos, mas que teve que ouvir de uma estranha bondosa. Nos primeiros dias, Miguel esperava que seus filhos notassem sua mudança de endereço e ligassem perguntando. Ele havia deixado um recado na caixa postal de cada um, informando a mudança, mas nenhum deles ligou de volta. Claramente, eles não se importavam onde ele estava, desde que ele estivesse cuidado e não fosse problema deles. Foi no lar Vovó Lúcia que Miguel conheceu outros 5 residentes que se tornariam sua nova família. Havia seu Antônio, um ex-professor de história de 85 anos com memória enciclopédica. Dona Rosa, uma ex-costureira de 79 que ainda fazia trabalhos delicados de bordado. Seu Jorge, um ex-taxista de 81 com histórias infinitas sobre a cidade. Dona Carmen, uma ex-enfermeira de 76 com coração de ouro. E Dona Elisa, uma ex-bibliotecária de 83 que tinha lido mais livros do que qualquer pessoa que Miguel conhecera. Todos tinham histórias similares. Filhos ou parentes que os abandonaram, que os viam como fardos, que os colocaram em asilos baratos e esqueceram. A diferença era que todos tinham encontrado seu caminho até este lar, onde eram finalmente tratados com a dignidade que mereciam. Sabe qual é a ironia? Seu Antônio disse numa tarde, enquanto jogavam baralho no jardim. A maioria de nós tem mais dinheiro do que nossos filhos pensam. Rosa tem 3 apartamentos alugados. Jorge tem uma poupança considerável. Eu tenho meu fundo de pensão, que é muito mais gordo do que deixei meus filhos saberem. Mas todos permitimos que nos colocassem em lugares ruins, porque queríamos ver se eles nos amariam sem saber do dinheiro. E? Miguel perguntou. E todos falharam no teste, Rosa completou tristemente. Nenhum de nossos filhos nos ama por nós mesmos. Eles nos veem como obrigações inconvenientes. Então o que fazemos? Jorge perguntou. Deixamos tudo para eles mesmo assim? Recompensamos a crueldade deles? Foi Dona Carmen, sempre a mais sábia, quem respondeu. Acho que fazemos o que for melhor para nós. Se quisermos deixar algo para os filhos, deixamos. Se não quisermos, não deixamos. Não devemos a eles nada além do que eles deram a nós. E o que eles nos deram? Abandono, esquecimento, crueldade. Aquela conversa plantou uma semente na mente de Miguel. Nas semanas seguintes, ele começou a fazer planos.
Primeiro, ele consultou um advogado especializado em direito de família e heranças, recomendado pela doutora Cristina. O doutor Paulo Mendes era um homem sério de 60 anos que escutou a história de Miguel com crescente indignação. Senhor Miguel, ele disse quando Miguel terminou, o que seus filhos fizeram pode não ser tecnicamente ilegal, mas é moralmente repugnante. E sim, o senhor tem todo o direito de fazer o que quiser com seu patrimônio. Eu quero fazer um novo testamento, Miguel disse. Um que reflita quem realmente se importa comigo. Nos meses seguintes, Miguel trabalhou no testamento mais elaborado e cuidadosamente planejado que o Dr. Mendes já havia visto. Mas Miguel não queria apenas fazer um testamento. Ele queria enviar uma mensagem. Ele queria que seus filhos entendessem o peso de suas ações. Então ele criou um plano que envolveria revelar seu patrimônio secreto da forma mais dramática possível. Um plano que faria seus filhos entenderem exatamente o que eles perderam por sua ganância e crueldade. Miguel instruiu o Dr. Mendes a enviar cartas para seus 3 filhos. As cartas eram simples. Seu pai, Miguel Andrade, solicita sua presença numa reunião familiar importante no escritório de Paulo Mendes, advogados, no dia 15 de dezembro, às 14 horas. Sua presença é obrigatória para assuntos referentes a patrimônio familiar. A menção a patrimônio familiar era deliberada. Miguel sabia que isso despertaria a curiosidade deles, especialmente de Marcelo, sempre desesperado por dinheiro. E funcionou. Todos os 3 confirmaram presença. O dia 15 de dezembro era uma sexta-feira clara e ensolarada. Miguel chegou ao escritório do Dr. Mendes às 13h30, querendo estar lá primeiro. Ele estava vestindo seu melhor terno, um que havia comprado especialmente para esta ocasião. Parecia mais saudável e mais vibrante do que havia parecido em anos. Os meses no lar Vovó Lúcia, com comida boa, cuidados adequados e companhia positiva, haviam feito maravilhas. Rodrigo chegou primeiro, às 13h55, sempre pontual como executivo que era. Ele parou ao ver o pai. Pai, você está diferente. Emagreceu? Estou saudável, Miguel corrigiu. Pela primeira vez em muito tempo, estou saudável. Amanda chegou às 14h02, com Henrique ao lado. Ela também pareceu surpresa ao ver Miguel. Pai, você parece bem. Onde está morando agora? Recebi sua mensagem sobre mudar de endereço, mas tenho estado tão ocupada que não tive chance de ligar de volta. Tão ocupada em um ano inteiro? Miguel perguntou calmamente. Amanda teve a decência de parecer envergonhada. Marcelo chegou às 14h15, atrasado como sempre, cheirando levemente a cerveja. Então, pai, qual é essa reunião importante? Achou algum dinheiro escondido debaixo do colchão? Ele riu da própria piada. Vamos ver, foi tudo que Miguel disse. Eles foram conduzidos a uma sala de conferências, onde o Dr. Mendes esperava com uma pilha de documentos. Obrigado por virem, o advogado começou. Seu pai pediu que eu organizasse esta reunião para discutir seu patrimônio e fazer alguns esclarecimentos importantes. Patrimônio? Rodrigo franziu a testa. Pai, que patrimônio? A casa foi vendida, o dinheiro está pagando o asilo. Não está mais, Miguel interrompeu. Não estou mais naquele asilo terrível onde vocês me abandonaram. Estou morando no lar Vovó Lúcia, um lugar onde sou tratado como ser humano, não como lixo. Pai, a gente não tinha dinheiro para um lugar mais caro. Amanda começou, mas Miguel levantou a mão. Não mintam. Vocês escolheram o lugar mais barato que podiam encontrar porque não queriam gastar dinheiro comigo. Queriam guardar o máximo possível do dinheiro da venda da casa para vocês mesmos. Isso não é justo, Rodrigo disse ficando vermelho. Nós temos nossas próprias famílias para cuidar, nossas próprias despesas. E eu não sou sua família? Miguel perguntou calmamente.
Eu que criei vocês, que trabalhei 3 empregos para garantir que tivessem educação, que nunca deixei vocês passarem fome ou frio. Eu não sou família o suficiente para merecer visitas, telefonemas, cuidado decente. O silêncio na sala era tenso. Senhor Rodrigo, senhora Amanda, senhor Marcelo, o doutor Mendes disse: vocês sabem quanto seu pai tem de patrimônio? A casa foi vendida por 250 mil, Rodrigo disse. Menos os custos do asilo, deve sobrar uns 150, talvez 180 mil. Interessante, o Dr. Mendes disse. Ele empurrou uma pasta através da mesa. Este é o inventário completo do patrimônio de Miguel Andrade. Rodrigo abriu a pasta. Seus olhos percorreram os documentos, ficando cada vez mais arregalados. Ele ficou pálido, depois vermelho, depois pálido novamente. Isso não pode estar certo, ele sussurrou. Amanda arrancou a pasta dele e começou a ler, sua boca se abrindo em choque. Marcelo olhou por cima do ombro dela e deixou escapar um palavrão. 2 milhões? Marcelo quase gritou. Você tem 2 milhões de reais? 2.300.000 para ser exato. Miguel corrigiu calmamente. Imóveis, investimentos, poupanças, algumas coisas em dinheiro vivo. Acumulado ao longo de 50 anos de trabalho duro e investimentos inteligentes. E você nunca nos contou? Rodrigo disse, sua voz subindo. Todos esses anos, vivendo naquela casa velha e feia, nos fazendo passar vergonha, e você tinha milhões? Eu tinha meus motivos, Miguel disse, e agora vocês vão entender quais eram. Ele se levantou, apoiando-se levemente na bengala que agora usava, e olhou para cada um de seus filhos. Quando sua mãe estava morrendo, onde vocês estavam? Rodrigo, você veio 2 vezes em 3 meses. Amanda, você veio 1 vez. Marcelo, você não veio nenhuma. Quando eu tive o derrame e precisei de ajuda, quem ofereceu um lar? Ninguém. Vocês me colocaram no asilo mais barato que conseguiram encontrar e me esqueceram. Em 1 ano inteiro, quantas visitas recebi? 0. Quantas ligações genuínas perguntando como eu estava? Talvez 5, e todas duraram menos de 3 minutos. Pai, nós estávamos ocupados. Amanda começou. Ocupados, Miguel interrompeu. Todo mundo está sempre ocupado, mas tempo você arranja para o que é importante. E claramente eu não era importante para vocês. Vocês queriam se livrar do fardo, do velho pai inconveniente que não tinha nada para oferecer além de obrigação e culpa. Então, você nos testou, Rodrigo disse lentamente, entendendo. Você escondeu o dinheiro para ver se nós cuidaríamos de você sem saber dele. Exatamente. E vocês falharam espetacularmente. Isso não é justo, Marcelo explodiu. Você nos enganou. Eu não enganei ninguém, Miguel disse firmemente. Eu simplesmente não revelei tudo que tinha. Não sou obrigado a revelar meu patrimônio para ninguém, nem para meus filhos. Especialmente não para filhos que me veem apenas como uma fonte de herança futura. Então o que agora? Amanda perguntou, sua voz trêmula. Você vai nos deserdar completamente? Miguel olhou para o doutor Mendes, que pegou outro documento. Este é o Novo Testamento de Miguel Andrade, o advogado anunciou. Vou ler as partes relevantes para vocês. Ele colocou os óculos de leitura e começou. Eu, Miguel Andrade, em pleno uso de minhas faculdades mentais, declaro este como meu último testamento. Para meus filhos, Rodrigo, Amanda e Marcelo, deixo o seguinte: para cada um, a quantia de 50 mil reais. Isso é mais do que vocês merecem, mas menos do que esperavam. É o suficiente para que não possam dizer que foram completamente deserdados, mas não o suficiente para que se beneficiem significativamente do abandono que me infligiram. 50 mil? Marcelo estava em choque. De 2 milhões, você está nos deixando 50 mil cada? O restante do meu patrimônio. O doutor Mendes continuou.
será dividido da seguinte forma: 500 mil reais serão colocados em fundos de educação para meus netos, acessíveis apenas quando atingirem 18 anos e forem para a universidade, administrados por um fiduciário independente que garantirá que o dinheiro seja usado exclusivamente para a educação. Você não pode fazer isso, Rodrigo disse. São nossos filhos. Posso e fiz, Miguel respondeu. Ao menos, meus netos terão oportunidades educacionais, mesmo que seus pais não valorizem família. Continuando, o Dr. Mendes disse, 300 mil reais irão para o lar Vovó Lúcia, que se tornou mais um lar para mim do que qualquer um de vocês foi nos últimos anos. 200 mil irão para a doutora Cristina Almeida e sua organização que investiga abusos em asilos para que possam continuar seu trabalho vital protegendo idosos vulneráveis. 100 mil irão divididos igualmente entre os outros 5 residentes do lar Vovó Lúcia, que se tornaram a família que escolhi. E o restante, aproximadamente R$1 milhão, irá para várias instituições de caridade que trabalham com idosos abandonados. O silêncio na sala era absoluto. Rodrigo estava branco como papel. Amanda chorava silenciosamente. Marcelo estava vermelho de fúria. Isso é vingança, Marcelo cuspiu. Pura vingança. Não, Miguel disse calmamente. É justiça, é consequência. Vocês me abandonaram quando eu mais precisava. Vocês provaram que não me amam, que nunca realmente me amaram. Vocês só amam o que eu posso dar a vocês. Então, estou dando meu dinheiro para quem realmente se importa, para instituições que fazem diferença, para pessoas que me trataram com dignidade quando vocês me trataram como lixo. Pai, por favor, Amanda implorou. Nós cometemos erros, mas ainda somos seus filhos. Podemos consertar isso. Podem o quê? Miguel interrompeu. Podem fingir que se importam agora, que sabem que eu tenho dinheiro? Não, Amanda. É tarde demais. O tempo de provar que se importavam era quando pensavam que eu não tinha nada. E naquele tempo, vocês me abandonaram. Este testamento, o Dr. Mendes continuou, foi devidamente registrado e testemunhado. Sr. Miguel está em plena capacidade mental, como atestado por 3 médicos independentes. Qualquer tentativa de contestar este testamento será defendida vigorosamente. E eu informo que há uma cláusula que diz que qualquer herdeiro que contestar o testamento perderá completamente sua parte. Vocês podem ir agora, Miguel disse, sua voz cansada, mas firme. Não quero mais vê-los. Vocês terão seu dinheiro quando eu morrer, e nem 1 centavo a mais. E sugiro que usem esses 50 mil reais para pensar no tipo de pessoas que se tornaram, e se isso é realmente quem querem ser. Rodrigo se levantou, agarrou a pasta e saiu batendo a porta. Marcelo o seguiu, xingando baixinho. Amanda ficou mais um momento, olhando para o pai com lágrimas nos olhos. Pai, eu sinto muito. Eu realmente sinto. Eu também sinto, Amanda, Miguel respondeu suavemente. Sinto que não criei os filhos que pensava que tinha criado, mas essa é minha falha, não de vocês. E agora tenho que viver com isso. Amanda finalmente saiu, e Miguel desabou na cadeira, de repente, exausto. Foi difícil, doutor, Mendes comentou servindo um copo de água para Miguel. Foi necessário, Miguel respondeu. Passei minha vida inteira construindo esse patrimônio pensando em deixar para meus filhos. E então descobri que meus filhos não merecem. Então estou deixando para quem merece. Para instituições que fazem o bem, para pessoas que me trataram como família quando minha própria família me abandonou. Nos meses seguintes, a história de Miguel se espalhou. Começou quando a doutora Cristina, com permissão de Miguel, usou seu caso como exemplo em uma campanha de conscientização sobre abuso e abandono de idosos. A história foi pega pela mídia. Idoso abandonado por filhos revela fortuna escondida. Repórteres queriam entrevistar Miguel.
Ele recusou a maioria, mas concordou com uma entrevista em profundidade para um programa de notícias respeitável. Por que o senhor decidiu contar sua história publicamente? A jornalista perguntou. Porque não sou o único, Miguel respondeu. Há milhares, talvez milhões de idosos sendo abandonados, maltratados, esquecidos por famílias que os veem como fardos. Eu tive sorte, tive recursos que me permitiram escolher onde e como viver meus últimos anos, mas muitos não têm. Esta é uma crise silenciosa e alguém precisa falar sobre ela. Seus filhos tentaram contatá-lo desde a leitura do testamento? Tentaram, muitas vezes, mas eu não atendo. Tudo o que eles têm a dizer agora é motivado por arrependimento e ganância, não por amor genuíno. É tarde demais. A entrevista foi vista por milhões. Miguel recebeu milhares de cartas, e-mails, mensagens de outros idosos compartilhando histórias similares, de pessoas jovens dizendo que a história o fez reavaliar como tratavam seus próprios pais idosos. Rodrigo, Amanda e Marcelo tentaram dar entrevistas defendendo-se, mas apenas pioraram sua imagem pública. Rodrigo apareceu num programa de TV tentando explicar que ele tinha dificuldades financeiras e não podia pagar um asilo melhor, apenas para ser confrontado com evidências de suas férias caras na Europa e seu carro de luxo. Amanda tentou o caminho da vítima, dizendo que o pai a manipulou emocionalmente, mas sua falta de visitas em um ano inteiro falava mais alto que suas palavras. Marcelo simplesmente xingou o pai em redes sociais, provando exatamente o tipo de pessoa que era. A opinião pública era esmagadoramente a favor de Miguel. A justiça para Miguel virou trending topic. Pessoas criaram memes sobre filhos ingratos, usando fotos de Rodrigo, Amanda e Marcelo. Patrícia, a esposa de Rodrigo, pediu divórcio, não querendo estar associada ao escândalo. Henrique, marido de Amanda, começou a distanciar-se dela publicamente. Mas Miguel não se alegrava com a desgraça deles. Ele sentia apenas uma profunda tristeza pelo que poderia ter sido e nunca seria. No lar Vovó Lúcia, Miguel encontrou algo que seus filhos nunca lhe deram: família verdadeira. Ele, Antônio, Rosa, Jorge, Carmen e Elisa se tornaram inseparáveis. Eles compartilhavam refeições, jogavam cartas, assistiam filmes, faziam passeios quando o tempo estava bom. Eles riam juntos, choravam juntos, cuidavam uns dos outros. Quando seu Jorge teve uma recaída de sua condição cardíaca, foi Miguel que ficou ao lado dele no hospital, segurando sua mão, garantindo que ele não estivesse sozinho. Quando Dona Rosa completou 80 anos, todos se uniram para organizar uma festa surpresa que a fez chorar de alegria. Quando Dona Carmen recebeu notícias de que sua filha finalmente queria vê-la após anos de silêncio, foi Miguel que a aconselhou sobre perdão e segundas chances, mesmo sabendo que ele próprio não daria uma aos seus filhos. É diferente, ele explicou quando Carmen perguntou sobre a contradição. A filha dela mostrou arrependimento genuíno. Procurou terapia, reconheceu seus erros, pediu perdão sem exigir nada em troca. Meus filhos só procuraram após descobrir o dinheiro. Esse é o tipo de arrependimento que não posso aceitar. 2 anos após a reunião no escritório do advogado, Miguel recebeu uma carta, não de seus filhos, mas de sua neta mais velha, Isabela, filha de Rodrigo. Ela tinha 17 anos, prestes a fazer 18. Querido vovô, a carta começava, e Miguel sentiu seu coração apertar. Eu sei que não tenho o direito de escrever para o senhor depois de tudo que aconteceu. Eu sei que meu pai fez coisas terríveis, imperdoáveis, mas eu preciso que o senhor saiba que eu não concordo com o que ele fez. Eu estava sempre perguntando por que não visitávamos mais o senhor, e meu pai sempre tinha desculpas. Só descobri a verdade quando sua história saiu na mídia. Fiquei devastada, envergonhada e furiosa. Desde então, mal falo com meu pai.
Estou escrevendo porque quero que saiba que nem todos nós somos como ele. E porque faço 18 anos mês que vem e vou para a universidade. E gostaria muito, se o senhor permitir, de conhecê-lo de verdade. Não pelo dinheiro que o senhor gentilmente reservou para minha educação, embora seja profundamente grata por isso, mas porque eu gostaria de conhecer meu avô. A pessoa de verdade, não a versão distorcida que meu pai apresentou. Entenderei completamente se o senhor disser não. Mas eu tinha que perguntar, com amor e respeito, Isabela. Miguel leu a carta 3 vezes, lágrimas escorrendo por seu rosto. Ele mostrou aos seus amigos no lar vovó Lúcia. O que acham? Ele perguntou. Será que é genuíno? Ou será que Rodrigo a colocou para escrever? Há apenas uma forma de descobrir, Dona Elisa disse sabiamente. Responda. Marque um encontro num lugar neutro. Veja com seus próprios olhos. Então Miguel respondeu, e 2 semanas depois estava sentado num café aguardando sua neta. Quando Isabela entrou, Miguel quase não a reconheceu. Ela tinha crescido tanto. Não era mais a criança que ele vagamente lembrava. Era uma jovem mulher linda, com os olhos verdes dele e o sorriso de Teresa. Eles conversaram por 3 horas. Isabela contou sobre sua vida, seus sonhos de estudar medicina, seu voluntariado num hospital local. Ela fez perguntas sobre a vida de Miguel, sobre Teresa, sobre como ele construiu sua fortuna. Ela pediu desculpas repetidamente pelos anos perdidos. Não é sua culpa, Miguel disse firmemente. Você era criança. A culpa é de seu pai por manter você longe de mim. Mesmo assim, agora eu sou adulta, Isabela disse, e faço minhas próprias escolhas, e escolho conhecer meu avô se ele me deixar. A partir daquele dia, Isabela visitava Miguel semanalmente. Ela se tornava próxima não apenas dele, mas de toda a família do lar vovó Lúcia. Ela trazia livros para ler para Dona Elisa, jogava xadrez com seu Antônio, aprendia bordado com Dona Rosa. Rodrigo tentou interferir, proibindo Isabela de ver Miguel. Mas ela tinha 18 anos agora, era legalmente adulta e simplesmente ignorou as ordens do pai. Eventualmente, quando ficou claro que Isabela não mudaria de ideia, Rodrigo parou de tentar. Os gêmeos de Amanda, que completaram 18 com 1 ano de diferença, também procuraram Miguel. Eles eram mais hesitantes que Isabela, claramente conflitados entre lealdade à mãe e curiosidade sobre o avô. Mas com o tempo, eles também começaram a visitar regularmente. Somos 5 netos, o gêmeo mais velho, Lucas, disse numa visita. E todos concordamos que nossos pais estavam errados. Completamente, terrivelmente errados. Quando tivermos nossos próprios filhos um dia, vamos contar a eles sobre você, vovô. Sobre o homem que você realmente era, não a versão que nossos pais tentaram pintar. Miguel completou 80 anos rodeado por amor. Não o amor que ele esperava de seus filhos, mas algo melhor em muitos aspectos. O amor de seus netos, que escolheram conhecê-lo apesar da oposição de seus pais. O amor de seus amigos do lar, que se tornaram a família que ele escolheu. O amor de Lúcia e toda a equipe do lar, que cuidavam dele não por obrigação, mas por genuíno afeto. A festa de aniversário foi no jardim do lar. Havia mais de 50 pessoas. Netos, amigos, funcionários, até a doutora Cristina veio com toda a sua família. Havia música, comida deliciosa, risadas. Miguel olhou ao redor, seu coração tão cheio que doía. Faria tudo de novo? Seu Antônio perguntou, sentando ao lado dele numa tarde tranquila semanas depois da festa. Esconderia o dinheiro novamente, passaria por todo aquele sofrimento no asilo ruim só para chegar aqui? Miguel pensou cuidadosamente antes de responder. Sim, ele finalmente disse. Porque aprendi algo crucial. Aprendi quem realmente eram meus filhos. Aprendi que amor não é obrigação ou sangue, é escolha, é ação. E aprendi que mesmo aos 78 anos, nunca é tarde para encontrar família verdadeira.
Miguel viveu até os 87 anos. Quando sentiu que sua hora estava chegando, ele chamou o Dr. Mendes uma última vez. "Quero adicionar algo ao testamento", ele disse. "Para meus 3 filhos, além dos 50 mil cada, deixo cartas. Cartas que escrevi ao longo dos anos, explicando por que tomei as decisões que tomei. Quero que entendam, mesmo que seja tarde demais, para mudar qualquer coisa, que suas ações têm consequências. Que abandonar um pai não é apenas cruel, é um erro que carregarão pelo resto de suas vidas." As cartas foram escritas, testemunhadas, seladas. Miguel faleceu numa manhã de primavera, dormindo pacificamente em seu quarto no lar vovó Lúcia. Isabela estava segurando uma de suas mãos, Lúcia a outra. Seus últimos pensamentos foram de Teresa, seu único arrependimento sendo que ela não estava ali para ver como a história terminou. O funeral foi imenso. Centenas de pessoas vieram prestar respeito. Idosos que haviam sido inspirados por sua história. Ativistas que lutavam por direitos dos idosos, jornalistas, curiosos e família. A família que ele escolheu e a família que o escolheu. Rodrigo, Amanda e Marcelo estavam lá, no fundo, sem coragem de se aproximar do caixão. Isabela e os outros netos os ignoraram completamente, ficando na primeira fila com Lúcia, Antônio, Rosa, Jorge, Carmen e Elisa. A leitura final do testamento aconteceu uma semana depois. Tudo estava como Miguel havia planejado. 50 mil para cada filho, o restante dividido entre netos, instituições de caridade, o lar e seus amigos, e as cartas. Rodrigo abriu a dele com mãos trêmulas. A letra de Miguel era firme apesar da idade. "Rodrigo, meu filho, você foi meu primeiro, e quando segurei você pela primeira vez, prometi dar-lhe tudo, e dei. Dei amor, educação, valores. Mas em algum lugar ao longo do caminho, você decidiu que não era suficiente. Decidiu que eu não era suficiente. Quando me abandonou naquele asilo terrível, você quebrou algo em mim que nunca pôde ser consertado. Este dinheiro que estou deixando, esta fração minúscula do que você poderia ter tido, é tudo que você merece. Use-o sabiamente se for capaz. E quando você for velho, quando seus próprios filhos decidirem o que fazer com você, espero que eles sejam mais bondosos do que você foi comigo. Seu pai, Miguel." Amanda chorou lendo a dela. Marcelo amassou a sua e a jogou no lixo, mas depois a pegou de volta e leu de qualquer forma. Os anos seguintes foram difíceis para os 3 irmãos. A vergonha pública nunca totalmente desapareceu. Eles se tornaram exemplos, símbolos de tudo que está errado com a forma como a sociedade trata idosos. Seus filhos os julgavam, seus cônjuges os deixaram. Amigos se distanciaram. Rodrigo eventualmente procurou terapia, tentando entender como se tornou a pessoa que se tornou. Amanda dedicou-se a trabalho voluntário com idosos, tentando de alguma forma compensar o que fez ao pai. Marcelo nunca mudou, permanecendo amargo até o fim. Mas essa não é uma história sobre eles. É uma história sobre Miguel, que aos 78 anos foi abandonado pelos filhos num asilo terrível, mas que tinha 2 milhões de reais escondidos e usou esse dinheiro não para vingança, mas para justiça, que escolheu sua família em vez de aceitar a família que o rejeitou, que viveu seus últimos anos rodeado por amor genuíno, não obrigação forçada. E é uma história sobre Isabela, Lucas e os outros netos que escolheram conhecer seu avô, apesar da oposição dos pais, que aprenderam diretamente dele o verdadeiro significado de família e que carregam seu legado, não o legado monetário, mas o legado de integridade, dignidade e amor genuíno. Se esta história tocou você, deixe seu like e compartilhe. E mais importante, ligue para seus pais ou avós hoje. Visite-os, ouça suas histórias.
Não espere até ser tarde demais para mostrar que você se importa, porque no fim, não é o dinheiro que importa, é o tempo, é o amor, é a presença, e essas são coisas que nenhuma herança pode comprar.